2, 1, gravou. Olá pessoal, Michel Castilho aqui, cirurgião especialista também da obesidade. Voltando para mais um podcast aqui para vocês, tentando trazer sempre informação de qualidade para vocês com assuntos relacionados à saúde, bem-estar e emagrecimento. E hoje estamos aqui com a Adriana Passos, nutricionista. Adri, vou falar que você é nossa nutricionista. Está com a gente há 20 anos, nutricionista do Instituto Campineiro de Tratamento da Obesidade, da Clínica Vitale. Está com a gente desde sempre, né, Adri? Um prazer, uma honra ter você aqui de novo com a gente. Já tivemos outros podcasts juntos. Seja bem-vinda, obrigado pela tua presença. Obrigada pelo convite mais uma vez, né? É tão legal poder fazer compartilhar mesmo, né, a informação, o nosso trabalho, isso é muito bacana. Show de bola. Gente, hoje a gente está aqui para um formato um pouquinho diferente de podcast, mas o que a gente quer passar aqui hoje, juntos, é qual o pulo do gato, qual que é o segredo para um bom resultado com o tratamento com o balão intragástrico. Então a gente vai tentar desmistificar algumas coisas do balão e passar para vocês entregar quais são as ações, quais as dicas que a gente pode dar para que você performe bem com um bom resultado com o tratamento do balão intragástrico. Né, Adri? Tem umas coisinhas que a gente precisa ter atenção nesse tratamento específico, né? O balão é uma ótima ferramenta, mas ele precisa também ele precisa ser ajudado, né? O paciente precisa fazer a parte dele, o balão faz, né? É uma super ajuda para esse processo de emagrecimento e acho que com dicas fáceis, né? Relativamente fáceis, ele consegue ter um sucesso muito grande. Adri, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo que eu lembrei de uma coisa agora, eu vou te perguntar uma coisa de impressão pessoal sua. Você acha que o balão é para todo mundo? Eu acho que não, né? Eu acho que ele tem uma indicação bem clara. O paciente, normalmente o paciente ele tem o desejo, a necessidade, né, de perder peso, mas às vezes o paciente ele tem várias ferramentas que ele pode utilizar. E às vezes ele tem medo, por exemplo, de uma cirurgia, né? Embora o balão ele seja aplicável a uma grande parcela, né, das pessoas, né? Ele ainda pode ter alguma limitação, dependendo talvez da idade, né? Ou se o indivíduo não for muito disciplinado, né, com as questões ali de dieta, ele acaba sendo amplamente usado, né? Sim. Mas talvez a gente precise fazer uma triagem assim, mais comportamental, né, desse indivíduo. Perfeito. O que aconteceu muito, até acabou queimando por um tempo o balão, né, foi o mau uso, né, porque apelo de não ser cirúrgico, de ser endoscópico, o pessoal começou a usar de forma indiscriminada e aí acabou queimando o método, né? Que você falou, selecionar o paciente que vai ter adesão àquele tratamento, àquele método é importante, né? E aí entra a experiência de quem lida com tratamento de obesidade, né? E aí o manejo que a gente tem de trabalhar com cirurgia, tratamento clínico e o balão também, dá para a gente conseguir setorizar qual paciente vai ter melhor resultado com cada método, né? Acho que é o momento, né? Se a gente for pensar no conceito que é o balão, você fala, nossa, acho que todo mundo poderia, né, usufruir do benefício do balão. Mas o momento do indivíduo, às vezes ele não está pronto para fazer uma reeducação alimentar, ele não está pronto para cirurgia bariátrica, e às vezes ele não está pronto para o balão. Então, acho que é esse o ponto. O profissional, na hora de indicar, entender se naquele momento o paciente vai usar o balão no maior potencial que ele tem. Vai ser a ferramenta adequada. Eu vou aproveitar aqui e vou falar, porque vai surgir essa curiosidade, quais são as contraindicações para o balão intragástrico. A gente já falou de indicação, mas vamos falar das contraindicações, né? Então, quem não deve usar nunca o balão intragástrico? Quem já passou por alguma cirurgia no estômago, tá? Qualquer cirurgia no estômago, mesmo cirurgia para refluxo, não pode colocar o balão, tá? Bariátrica, menos ainda, não tem nem onde colocar o balão, mas é uma pergunta frequente. Pacientes que engordaram com a cirurgia bariátrica, direto me mandam mensagem perguntando se é possível colocar o balão como alternativa ao emagrecimento. Não, não é possível, tá? Paciente que está tomando anticoagulante é uma outra contraindicação formal. Paciente que tem hérnia de hiato gigante, vista na endoscopia, é uma outra contraindicação formal para a colocação do balão intragástrico. Então, esses pacientes a gente já estão excluídos da possibilidade de tratamento, né? Não devem colocar. Nos outros pacientes é um tratamento muito seguro, né? O tratamento endoscópico é muito seguro, tá? Só reforçando, a gente está falando, né, com muita naturalidade do balão intragástrico, reforçando, o balão intragástrico é uma prótese silicone colocada por endoscopia. Ela vem fininha, um pouquinho mais grossa que essa caneta aqui, e a gente insufla sob visão direta por endoscopia.
Ele vai ocupar espaço no estômago, trabalhando muito com a sensação de saciedade precoce. Isso é feito de forma ambulatorial no consultório, assim como uma endoscopia convencional. Logo após acordar da sedação, o paciente vai para casa, então não tem internação. Tá? Só para quem não ouviu falar sobre o balão, entender um pouquinho. Vou aproveitar e fazer um convite para quem não segue a gente nas redes sociais. Está no nosso Instagram, a gente sempre posta coisas falando sobre esses tratamentos. O YouTube também tem muito material e no meu YouTube tem vídeos falando sobre como é feito o balão, as contraindicações, indicações, média de perda de peso. Então, se puderem seguir lá, dar uma força para a gente, tem muito material sobre o balão lá. Por favor, honrem a gente com essa visita lá. Rodrigo, e retomando aqui, como é que é o início de alimentação que colocou o balão? Colocou o balão, como é que é esse início de jornada aí? O pessoal reclama muito? Eu sempre explico para os pacientes que é uma caixinha de surpresa, né? A gente tem aquele paciente que coloca o balão e ele tem pouquíssimo sintoma, né? E vai muito bem. A gente tem aquele paciente que às vezes vai ter um pouquinho mais de sintoma, de náusea, ou algum desconforto, claro que sempre acompanhado, né? Se necessário o uso de medicação. Então a gente vai sentindo, né, essa evolução. Então, o início, a gente sempre começa com uma dieta líquida e vai acompanhando esse paciente diariamente, né, falando com o paciente para sentir como que está evoluindo, e a gente vai evoluindo a dieta conforme ele vai aceitando. Então, a gente faz normalmente, assim, na maior parte das vezes, 3 a 4 dias no máximo com uma dieta líquida, que pode ir alterando dentre esses dias, e a partir do 4º dia até o 7º dia a gente já incrementa com alimentos mais pastosos, algumas consistências mais macias, volumes maiores, porque a gente não quer que esse paciente desidrate, por exemplo, né? Aumentando a ingesta ali de alimentos, para que no máximo, no 7º dia, às vezes não é tão incomum a gente, às vezes no 4º, 5º dia já tá colocando outros alimentos, mas no máximo, em 7 dias, ele começar com uma dieta praticamente normal. Alguns cuidados, porque a gente tem que orientar o volume, né? Ele tem que aprender quanto ele consegue comer. Alguns alimentos mais fibrosos ficam um pouco mais para frente, né? Porque eles interferem muito na mastigação. E a gente vai chegando numa dieta normal muito rápido, né? No máximo aí 14, 15 dias. Então a evolução ela é rápida, mas sempre sentindo, não é uma coisa fixa. A gente tem que sentir a evolução de cada paciente. Acompanhamento, né? E aí uma coisa que a gente faz, não tem como a gente fazer tratamento. E aí, o seu microfone, acho que você deve ter esbarrado no cabo, não tá saindo dela. Isso. Só pra tem que falar agora? Oi, testando. Deu. Vamos voltar. Imagina. Volta na chamada que você ia fazer aqui. Né? Só lembrando, você começou. Peraí, eu ia falar do... Só lembrando que não dá para fazer tratamento de obesidade sem acompanhamento nutricional. Se eu não cercar as diversas arestas envolvidas com a obesidade, eu estou fadado a fracasso. O balão não é diferente. Então, o que a Adriana estava falando, a gente tem que tomar cuidado com a reintrodução alimentar. Isso tem que ser feito por um profissional que detém o conhecimento para tal, né? Rodrigo, e é muito diferente a dieta do balão para a dieta de quem faz cirurgia? Principalmente assim, a evolução, né? Na cirurgia a gente tem uma evolução um pouquinho, falando do bypass, né? Que é a cirurgia aqui mais realizada, a evolução é um pouquinho mais lenta. A gente vai ter no nosso grupo, né? Ali a gente tem 7 dias de dieta líquida, depois 7 dias de dieta pastosa, cuidando desses volumes, né? Primeira semana volumes menores, na segunda semana volumes maiores, e a suplementação obrigatória desde o primeiro dia. O paciente, né? Vocês também, né? A gente faz isso ali no grupo. O paciente teve alta, ele chega em casa, ele já começa ali no primeiro PO a suplementação. Os nossos pacientes de bypass com 14 dias já estão numa dieta com uma consistência praticamente normal, né? No balão, é mais curto nesse tempo. Então, a gente consegue chegar numa consistência normal ali a partir de 8, 9, 10 dias, muito dependendo dessa evolução. Depende da aceitação, né? Porque a gente não tem a questão de cicatrização do estômago, né? Por questão de segurança. É mais a questão de aceitação. E o paciente com o balão, ele tem que aprender a quantidade. É muito curioso isso, porque ele tem uma memória, né? Muitos anos
né, com aquele volume de alimento, ele está acostumado com um determinado volume de alimento e de repente ele não sabe quanto ele vai conseguir comer. Ele sente a saciedade, mas monta o prato muitas vezes com uma quantidade maior do que ele consegue ingerir. Então a gente vai orientando o que a gente entende e percebe que ele vai conseguir ingerir, que realmente a redução de alimento no começo ela é significativa, né? Com o tempo a gente consegue aumentar um pouquinho. Então a preocupação é muito disso, ele saber o quanto ele consegue ingerir, né? E de uma forma mais rápida possível ingerir uma boa qualidade dos alimentos. E muda muito quando você vai organizar um plano terapêutico, ali, um plano nutricional, quando você está fazendo isso já o paciente estabilizado, tá? Do início do balão, do que você vai fazer de restrição calórica, o paciente está usando o balão, ou o paciente está usando outros métodos, por exemplo, estou usando as canetinhas de emagrecimento, ou não estou usando nada e estou fazendo um plano nutricional ali com restrição calórica. Muda, tem peculiaridades específicas para o balão, alguns cuidados especiais, ou não? É mais ou menos a mesma linha de raciocínio? É bem parecido, né? Mas na hora de fazer todo esse planejamento, a gente considera muitos fatores, né? O balão já promove essa restrição de quantidade, que muitas vezes com as medicações ele não vai sentir, né, essa restrição, assim, a restrição com o balão é um pouco maior, principalmente no começo. Então, a qualidade tem que ser muito, muito boa, né? A preocupação com a qualidade da dieta é muito grande, porque ele vai ter uma restrição em quantidade. A gente normalmente não precisa fazer nenhuma suplementação de vitaminas e minerais com o balão, mas a gente fica atento, né? Fica de olho se realmente o paciente está conseguindo vai ingerir. Acompanhando, né? E o que a gente tem que considerar? Todo o planejamento alimentar, ele tem que ser fácil de seguir. Ele não pode ser complicado. Ele tem que ser muito prático para o paciente. Então, ele tem que encaixar na rotina, muitas vezes de trabalho. Se tem um paciente que trabalha à noite, por exemplo. Ele tem que ser de alimentos que ele tem fácil acesso, que ele tem familiaridade no preparo. Se é um paciente que cozinha, ele sabe preparar uma carne, enfim, né? Então, são detalhes que a gente tem que levar em consideração, que ele tenha prazer em comer, né? Então, a gente, quando vai elaborar um plano, tem que pensar nessa restrição calórica, se vai atender as necessidades, mas muito importante, ele vai conseguir seguir sem dificuldade? Rodrigo, eu vou contar uma história que a gente passou junto, para exemplificar o que você falou, que eu acho que é importantíssimo esse aspecto de você adequar a alimentação à rotina, à realidade do paciente. Há muitos anos atrás, eu estava fazendo uma briga com o peso e você me ajudou com uma nutrição alimentar, e eu tinha uma dificuldade muito grande, porque meus horários eram muito malucos. Era uma época que eu dava muito plantão, rodava de um hospital para outro. E você fez algumas adequações de alternativas para a minha rotina, para a minha realidade, que eu consegui cumprir. E eu lembro que tinha algumas coisas integrais que eu carregava, porque é o que dava, era industrializado, mas que cumpria o papel para a rotina que eu tinha, e me ajudou. Eu lembro que no meu carro tinha algumas coisas industrializadas, mas ficavam no carro para facilitar no meu trânsito, e eu consegui me alimentar de forma adequada, não cair nas armadilhas, e ajudou para caramba, e foi super funcional, e eu consegui cumprir mesmo com uma rotina que era completamente maluca de horário para aquela época. E emagreci bem naquela época lá, eu falo assim, que foi fundamental você me ajudar na adequação para a realidade que eu estava, né? Porque, né, então você pode ter um paciente que, como eu falei, trabalha à noite, outro que às vezes, né, os cirurgiões, né, eu lembro de você me falar, às vezes você vai entrar dentro do centro cirúrgico e você não sabe... 8 horas de cirurgia e depois. Quantas horas eu vou ficar operando, enfim, e então a gente falava, eu lembro de perguntar, o que você pode carregar no bolso do seu avental, do seu jaleco, exatamente, né? lembro muito dessa pergunta aí. A gente pode auxiliar o paciente, inclusive, nas escolhas de pedidos de delivery, né? Ele vai usar um delivery, ele vai pedir comida, independendo de onde ele estiver. Porque a gente não pode dar dicas de, esse aqui é legal, esse não, né? E ensinar o caminho das pedras, né? Esses dias eu vi um colega que que trabalha com obesidade também, ele fala assim, primeira consulta de brincadeira com meu paciente, eu peço para ele abrir o iFood dele para eu ver como é que foi os últimos pedidos da semana dele, ele abre na minha frente, eu falei, sacanagem. Tudo muito fácil, né? Hoje as tentações estão em todos os lugares, né? Com certeza, né? E a questão dos aplicativos para solicitar é uma tentação que fica ali na mão, né? E o paciente que chega e fala pra gente que não tá tendo saciedade? Que a gente fala, né? O balão
o papel dele é ajudar no processo de educação alimentar, causando sensação de saciedade precoce. Eu chego o paciente e falo, não estou sentindo que eu estou com o balão. O que acontece? Porque tem um probleminha aí, né? Às vezes não é o balão. A gente sabe que o balão vai promover, né, a saciedade. Ele ocupa um percentual ali, mas quanto? Grande. Do estômago, né? Mais de 40%. É que, assim, só para vocês entenderem, quando a gente exemplifica isso, o estômago ele não fica armado, tá? Ele fica, imagina uma sacola de plástico dentro de uma piscina. Ela vai ficar colabada. Conforme vai entrando alimento, vai produzindo ácido, ele vai tomando formato. Então, o estômago fica dessa forma. Quando a gente entra com o endoscópio lá, o estômago está colabado. Aí a gente insufla, as fotos que vocês veem de endoscopia, está insuflado. Então, o balão ele já faz uma questão volumétrica e de peso também. O peso é importante. No passado existiu o balão que era insuflado com ar. E ele não teve muito resultado porque ele não tinha a questão do peso. Né, fazendo a questão pressórica dos receptores gástricos. Então, ele não teve muita função no processo de emagrecimento. Interessante, E aí tem esse paciente que chega e fala assim, olha, eu não estou me sentindo saciado, como você falou, né? E aí o que acontece? A gente tem que resgatar com o paciente, eu pergunto para ele, mas e antes de colocar o balão? Você se sentia saciado? Como que era essa sua experiência, a sua percepção de fome, de saciedade? Porque quando a gente tem o excesso de peso, e a gente não precisa ter muito excesso de peso para isso acontecer. Às vezes a gente tem um paciente que tem um excesso de peso ali, que é importante, mas não é aquele obeso, né, severo. Mas ele tem muitos anos com aquele excesso de peso. E ele vai ter alteração dos sinais de fome e saciedade. Isso pode acontecer lá na infância, né? Eu falo muitos pacientes, às vezes a forma como a gente ensina os nossos filhos a comer, a gente já está causando essas alterações de fome e saciedade. Então, sem ganho de peso, né? Isso a gente vai arrastando para a vida inteira. Então, aí chega um adulto, né? Entre 30 e 40 anos, né? Um exemplo, que tem muito tempo ali de excesso de peso, a chance dele ter uma alteração dessa percepção de fome e saciedade é muito grande. Assim como a gente tem pacientes que falam assim, eu não sinto fome, né, antes de qualquer procedimento. Eu não sinto fome. Então, é claro essa disfunção. E aí ele coloca o balão. O balão, ele não vai corrigir, né, imediatamente essa disfunção. É o emagrecimento proporcionado pelo balão que vai corrigindo isso. Então, no começo, ele pode realmente ter essa fala, olha, eu não estou me sentindo saciado, e a gente tem que esclarecer isso para ele. Calma, né, com o emagrecimento você vai voltar a ter essa percepção, ensinar alguns exercícios para ele ficar atento, né, sentir a saciedade, parar de comer na hora que ele sente o primeiro sinal, né, de que ele está satisfeito, observar os sinais da fome. Então, ele tem que resgatar essa observação mesmo dos sintomas, né? Pega essa informação que a Adriana está passando agora para a gente. Depois eu vou contar uma história que aconteceu comigo, contei aqui para ela nos bastidores, mas essa informação é muito importante. Às vezes passa desapercebido, mas isso aqui é muito importante. Atenção na hora de comer, né, Adri? Porque isso, hoje eu acho que quem não come rápido, né? Quem não tem uma refeição, eu tenho, por exemplo, mães que estão ali dando refeição para criança, precisa hora de sair para a escola, e, né, come de pé, come... e se você pegar no consultório, essa fala nossa... Comer na frente da TV, comer com o celular resolvendo algum problema, né? Muito corriqueiro. Às vezes o ambiente, então o pessoal que come muito, tem a hora de almoço, do trabalho, vai num restaurante com todo mundo, refeitório de empresa, o ambiente às vezes é barulhento, você tem aquele tempo, né? Então, às vezes acelera a gente tá acelerado e a gente continua acelerado. Então, a gente tem técnicas para fazer a pessoa desacelerar um pouquinho, estar presente no momento da refeição, e isso faz toda a diferença, ela prestar atenção. Eu falo para os pacientes, montou o prato, respira, conta até 20, não monta e começa a comer, né? Calma, presta atenção, olha o que você colocou no prato. Provavelmente você não precisa comer tudo. Se você chegar com fome, montou aquele prato com fome, você provavelmente não vai conseguir comer tudo. A gente tem algumas artimanhas envolvidas com isso, né? Depois de 15 minutos usando o masseter, né, a gente acaba fazendo inibição da grelina no cérebro, né? A gente come muito rápido, muitas vezes em 5 minutos a gente termina uma refeição. E aí não tem tempo hábil para isso, né? Então, realmente, essa preocupação de estar presente, desligar tudo que pode te tirar atenção,
montar o prato e não começar a comer imediatamente, né? Às vezes contar até 10, 20, 30, sentir que você deu aquela respirada, né? Conseguiu desacelerar um pouquinho. Aí técnicas de, eu sou destra, então eu vou tentar comer com a mão esquerda, porque daí eu dificulto um pouco, né? Colocar a comida na boca, descansar o talher na mesa. Às vezes a gente não solta o talher, a gente tá... assim, Produção em série, né? soltar o talher, né? Descansar o talher sobre a mesa a cada garfada, mas tem que estar atento até para fazer isso. Você tem que estar presente ali no momento. Treinamento mesmo. E faz parte do processo de tratamento da doença obesidade, né? E aí você vai ver que você vai perceber que ficou saciado e que é o momento de parar. Rodrigo, você comentou rapidamente na passagem aqui, mas vou voltar nessa questão. Há necessidade de suplementação, você específico por conta do tratamento com o balão. A gente faz suplementação, não é específico para o paciente, mas pelo método. Você acha que é necessário, não? Você recomenda? Como é que é a sua prática de suplementação? Falando até de suplementação proteica também. A gente não tem uma regra, né? Um consenso, uma diretriz sobre suplementação com o balão. É bem individual. O que a gente tem que olhar, se a ingesta alimentar do paciente realmente está muito reduzida, a gente vai ter que suplementar micronutrientes, ali, vitaminas e minerais. E aí pensando nos macronutrientes, né, que a gente fala, o carboidrato, a proteína, as gorduras, a gente tenta chegar no mínimo ali, né, dentro daquilo que o paciente tem que ingerir, ele ingira pelo menos o mínimo. Então, se ele não está conseguindo, a gente vai suplementar também. E se tem o exercício, né, que a gente sempre recomenda, se ele começar a aumentar o gasto energético, e tem os suplementos que podem ser associados para preservação da massa muscular, que a gente quer aquele verdadeiro emagrecimento, né, reduzir. Emagrecer, não perder peso indiscriminado, né? Então tomar esse cuidado de promover o verdadeiro emagrecimento, não depletando a massa muscular, aí às vezes precisa realmente alguns suplementos para ajudar nesse sentido. Quem passou comigo sabe disso, que eu sou neurótico com esse negócio de massa muscular. Eu falo muito isso aí, né? Que a gente não vai ficar aplaudindo balança, né? A gente vai trabalhar na questão de reorganização da composição corporal, porque se eu não organizo a composição corporal, eu vou ficar refém de tratamentos para obesidade, de medicações ou de métodos para a vida inteira. E ainda pior, né? Se você faz uma restrição calórica ali e perde peso de forma indiscriminada, perdendo massa muscular, piorou o metabolismo, o rebote vai ser pior e a gente, né? A próxima tentativa de perda de peso vai ser muito mais difícil, né? Então eu bato muito nessa tecla, cuidado com a massa muscular, e é importantíssimo trabalho junto com a Adri. Esse respondeu o que eu ia perguntar agora há pouco, que era a gente, quando não consegue bater os macros que a gente faz, aí entra um bom papel para a suplementação, né, para a gente adequar isso, né, para bater os macros. E hoje tem muita possibilidade, né? Aquele paciente que não gosta de determinados suplementos, usa outro. A gente hoje tem um arsenal muito grande, então hoje está muito mais fácil você promover a melhor nutrição possível, né, para o paciente. E a gente fala, né, sempre que a gente mais aprendeu nos últimos 20 anos sobre tratamento de obesidade é o conceito de tratamento multidisciplinar, né? A gente tem que juntar outras áreas de conhecimento para que a gente seque todas as áreas desenvolvidas com a obesidade e sim ter bom resultado. Isso está dentro do tratamento com balão, tratamento com medicações, tratamento com cirurgia, né? Qualquer método está dentro desse conceito. E aí, assim, o que você tem de impressão hoje com essa, eu falo que é uma nova era com o tratamento, falando especificamente do balão, que a gente pode associar a tratamentos, né? A gente tem muita coisa nova aí. Como é que você vê isso de, às vezes, associar medicação às canetas de emagrecimento, o contrário, que é a bupropiona com naltrexona, que é recente também? Qual que é a tua impressão dessa associação? O que você pensa sobre isso? Eu acho que isso é muito bem-vindo, né? E dá até um certo alívio para o paciente. Ele vem apostando tudo no balão. O balão é ótimo, é uma ótima ferramenta, quando bem indicado e bem conduzido, né? Eu acho que o segredo do balão é esse monitoramento, essa condução. A gente tem essa responsabilidade de conduzir o melhor possível o paciente enquanto ele estiver com o balão. Desculpa te cuidar, eu bato muito nessa tecla do cara colocar o balão, sumir, desaparecer, depois volta para a retirada. Eu falo muito isso quando vai para o balão. Cara, o diferencial não é a colocação do balão, é o nosso acompanhamento, o know-how que a gente tem quanto equipe é o que vai fazer diferença no teu bom resultado. Agora, se tu pega e coloca o balão e some, eu não sou vendedor de balão, né? Nossa equipe não é fornecedora de prótese, né? A gente está oferecendo tratamento, a gente está usando essa ferramenta dentro do tratamento da obesidade.
Porque a gente trabalha com tratamento e cuidado do paciente sobrepeso ou obeso. O balão pode ser uma ferramenta, só que se você não cumpre ali as demandas de acompanhamento junto com a nossa equipe, aí a gente está, né, falhando com o processo. E cada paciente vai ter uma resposta. Então, a gente, nesse monitoramento, a gente vai perceber se aquele indivíduo está com emagrecimento muito rápido ou está mais lento, e algumas questões comportamentais, enfim, a gente está monitorando, olhando tudo. Por que não, às vezes, associar uma medicação, né? Acho que isso, o paciente tem que ter essa sensação de alívio, de que ele vai ser cuidado, né? O nosso olhar é que ele é global. Se ele precisar de associações, ele vai ter. Reajustar estratégias ao longo do processo é sábio, né? É sábio. E eu falo que a gente entrou numa nova era de tratamento, novas possibilidades, né? Tem muita gente que... Tem um fenômeno que eu observo, que assim, quem trabalha só com balão, se aparece alguma outra coisa, o cara fica desesperado. Quem trabalha só com cirurgia, quando aparece alguma medicação nova, o cara fica desesperado com o mercado, né? Então, a gente que trabalha com diversos métodos dentro do nosso instituto, a gente fica muito tranquilo. E eu vejo como oportunidade, porque eu tenho mais ferramentas, né? Como você falou, eu tenho mais ferramentas para cuidar melhor daquele paciente. E muitas vezes a gente vai associar ferramentas por um desfecho melhor, né? Então eu falo que a gente está numa nova era. Hoje eu consigo oferecer tratamentos menos agressivos porque eu associo outros tratamentos, né, as medicações juntas, e eu consigo atingir resultados que há 4 anos atrás eu não conseguia atingir, né? Então é uma fase bem interessante o surgimento de novas medicações. Assim como o balão não é bala de prata, cirurgia também não, as medicações também não. Mas entender a doença como um todo e a gente usar essas ferramentas de forma assertiva é o que vai fazer a diferença, né? A gente ainda não vai ser substituído por uma plaquinha de venda de alguma substância, né? Vai precisar da gente ainda, né, nesse processo. Porque assim, eu também costumo falar com os pacientes, ele não quer se frustrar. Quando ele entra num processo desse, né, de cuidado, ele não quer ter a frustração de um insucesso. Nós também não, né? Então, a gente vai promover tudo isso, proporcionar isso, esse monitoramento, melhores opções, porque a gente quer o resultado do sucesso. E até porque a gente comemora muito junto com os resultados, né? A gente... Será que está aqui embaixo? Aproveitando, estamos em 27 minutos. Beleza, acho que agora já na metade para frente. É quanto tempo total? No máximo 1 hora, mas acho que isso aqui a gente acaba encerrando antes. Que onde que eu tava mesmo? Só vai voltando ao raciocínio que eu tava falando. Que a gente comemora muito. Então a gente comemora muito com o paciente, né, os bons resultados, e a gente também fica frustrado quando não está conseguindo cumprir o papel junto com o paciente, quando ele tem alguma falha. E a gente sofre junto, quando, poxa, eu passei por uma situação difícil na minha vida e não consegui fazer o que estava no planejamento, né, e a gente tenta readequar, redesenha o processo, né. Eu brinco com os pacientes que as pessoas chegam para mim na porta do consultório, o senhor vai brigar comigo. Eu falei, não, eu trato adulto, não vou brigar com ninguém, não vou dar bronca em ninguém. Não sei o que aconteceu, às vezes foram coisas, né, tristes na tua vida. Daqui para frente, o que a gente pode reorganizar, retraçar de estratégia para a gente otimizar um bom resultado, né? Não vai dar bronca em ninguém aqui. Porque a vida é muito mutável, às vezes tem um planejamento, acontece alguma coisa que a gente não prevê na vida da pessoa e ele não conseguiu cumprir aquelas estratégias. Pô, daqui para frente, como é que a gente pode reorganizar, né? Vendo de forma positiva? Porque não é simples, né? Trabalhar se fosse simples, a gente não estaria com essa briga de obesidade, como doença no mundo inteiro, né? É muito complexo, né? Assim, entender todo o processo da doença, as pessoas, né? Nós somos seres complexos, né? Nossa Senhora. E essa questão da alimentação também é complexa, né? A gente não come só para ficar bem nutrido, a gente come por inúmeras razões, né? Sociais, emocionais, não tem como separar essas coisas. E uma coisa que é impressionante, né? Eu faço um paralelo assim, como mudou a alimentação da gente enquanto sociedade, né? Às vezes eu fico pensando assim, cara, como é que era a minha alimentação há 30 anos atrás? E aí às vezes eu converso com meu pai, né? Falando assim, pai, como é que era mais ou menos assim, rotina de alimentação enquanto família há 50, 60 anos atrás? Né? E eu falo assim, quando você era pequenininho, a memória mais
longínqua que você tem de você se alimentando com o vô e com a avó, né? É. E aí você vê que são padrões comportamentais completamente diferentes, né? E isso, quanto impactou a sociedade com a questão do ganho de peso, não? Eu acho que hoje, a gente luta todos os dias com o meio que a gente vive. Se você quiser realmente ter uma boa alimentação, né? Todo dia é uma luta, é uma guerra, né? A não ser que você fique na sua casa, né? E produza tudo, e cozinhe tudo, que hoje é muito difícil. Mas uma família que tem 4, 5 pessoas, né? E as pessoas saem para trabalhar, as crianças vão para a escola, que no final de semana você, né, quer ter um momento de prazer, vai fazer uma refeição fora de casa, você tá o tempo todo sendo testado mesmo, né? E às vezes você vai ter que dar uma descontraída, vai ter que dar uma relaxada. Você comentou que de industrializado, que às vezes você, né, quando você estava ali querendo perder um pouquinho de peso, acabou. Então, a gente tem que relaxar, por exemplo, nesse sentido. Existe industrializado que cabe na nossa alimentação. A gente tem que aprender a fazer escolhas, né? Mas hoje a oferta é muito grande de tudo, a facilidade, né? Tem um estudo grande mostrando que tem uma rede aí de conveniência que está espalhada aqui, né? E que onde essa lojinha se instala, a vizinhança toda ganha peso. Porque é comida de um custo baixo, né? Ultraprocessada, super rápida. E então E isso. Como eles se expandiram muito, então tá perto da casa de todo mundo, né? A facilidade. Né? A facilidade. E a atividade física nesse processo? Olha, eu acho que é algo assim que está intrínseco, né? Se a gente pegar indivíduos saudáveis que não tem problema com ganho de peso, a recomendação também é a mesma, para todo mundo. O exercício é algo que é o remedinho diário, é a nossa válvula de escape diária. Se você quiser chegar, sei lá, aos 80, 90 anos subindo uma escada. Uma autonomia, né? Outro dia eu estava vendo uma notícia de que tem muito idoso que ao levantar do vaso sanitário, fratura a perna e cai. E aí eles falam, nossa, mas fraturou porque caiu. E às vezes não, é o esforço de levantar do vaso sanitário. Então, a gente tem que pensar em osso, em massa muscular, para ter essa autonomia lá na frente. Eu falo que, igual a gente pensa da provisão financeira para o futuro, em ter uma previdência privada e pagar o INSS, né? A gente se preocupa muito com isso para o futuro financeiramente. Isso em saúde é fazer esse planejamento da massa muscular. E a gente está entrando numa geração agora que está entendendo mais isso, né? Então, a gente acredita, promovendo até esse encontro que a gente está fazendo aqui, que a gente vai levar esse conhecimento, as pessoas entenderem essa importância, não é só quem está com obesidade, mais importante ainda em quem está com obesidade ou com transtorno de peso, que a atividade física principalmente a atividade de força resistida, é esse investimento para que no futuro você tenha saúde, autonomia, liberdade, né? E tem alguns especialistas aí que falam, né? Se você não tiver meia hora do seu dia para fazer algum tipo de exercício físico, olha para sua vida, porque tem alguma coisa errada. A gente sabe que, né, tem aquelas pessoas que acordam de madrugada e o dia inteiro trabalhando em ônibus, né? Enfim, tem situações muito complexas. Mas a gente tem que buscar isso de alguma forma, né? E o exercício, acho que ele é uma coisa que a gente não deveria nem discutir mais, né? Mas a gente, como profissional da saúde, a gente incentiva, a gente tem que, às vezes, dar alguma opção. Um exemplo, outro dia, um paciente chegou no consultório, uma consulta de rotina de um pós-cirurgia com a filha. Uma menininha de uns 8, 9 anos. E ele com essa queixa, eu não estou conseguindo fazer exercício, a minha vida mudou muito, eu trabalhava presencial, agora estou trabalhando home office, estou cuidando da casa, não estou achando tempo para fazer exercício. E aí a menininha estava com o braço quebrado, a filha dele. E aí a gente conversando, o que aconteceu? Ela quebrou o braço andando de patins. Eu levo ela para andar de patins 2 vezes na semana. Aí ele contou que ele andava de patins na adolescência, né? Que ele gosta muito de andar de patins, e aí ele, 2 vezes na semana, ele leva a filha para andar de patins e fica sentado assistindo a aula da... Porque ele não andava junto, né? E aí eu falei para ele, por que você não volta a andar de patins?
é uma coisa que vocês podem fazer juntos. Então, às vezes, a gente tem que dar esse insight. A pessoa fica tão imersa no dia a dia e ela não consegue achar uma saída. Não né? teve o estalo que podia estar fazendo junto. E né? começa assim, né? Trazendo o corpo mais ativo, né? Não negociar os seus horários de exercício, né? Encaixá-los numa rotina fixa. Horários fixos para refeição, horário fixo para dormir, horário fixo para se exercitar. Né? Adri, eu fiz isso com a minha vida, né? Meu horário de almoço é o meu horário da musculação, né? O horário de almoço, né? O horário do meio-dia, às 2 da manhã, que é o que eu reservei. E era um horário que eu negociava para fazer reunião, almoço de negócio e tal, por conta da clínica, por conta de relação com as empresas que trabalham com a gente. E hoje eu não negocio mais isso. A gente vai fazer reunião em outro horário. O horário do almoço hoje é sagrado. Porque senão eu perco a minha rotina, a minha constância, que é o que dá resultado para manutenção de peso, saúde. E isso é importante, de não negociar. Igual você tem horário para, né? Tem horário para estudo, tem horário para do trabalho. Você tem que pôr uma regra na vida, né? E às vezes nem sempre a gente, é fácil, mas tem que... às vezes a gente acorda também e vai para o trabalho, naquele dia, às vezes você não está muito disposto, mas a gente vai, Sim. não é? Então, o exercício ele vai te trazer, sempre pensar no pós, né? Pensa na sensação boa que vem depois, né? No seu dia que vai ter um outro astral, enfim. E aí até aquilo virar realmente uma rotina que você não encaixou. Às vezes eu falo para os pacientes, você vai ter que fazer testes. Você vai ter que tentar, às vezes, ir para um lugar, não foi legal, vai para outro, né? Até você se encaixar. Não é desistir na primeira tentativa, né? E com tudo é assim, né? Até aquilo ficar bem praticável. Rodrigo, e você já fez algum trabalho de manutenção pós-balão? Isso conta é muito... a tua experiência com isso. A gente tem vários pacientes que tiveram, né, esse trabalho e eles vêm, fazem a retirada do balão. É um momento que eu percebo que gera, às vezes, um pouco de angústia ali, porque e agora? Né? Mas eu procuro sempre falar para eles, olha o que você fez nesse 1 ano, nesses 6 meses que você, né, ficou com o balão, o que mudou, né? Olha como era antes, olha agora, você realmente você mudou hábitos, né? A gente só vai manter, mas precisa de um apoio, né? Muitas vezes precisa de um suporte ali até o paciente se sentir seguro e encaminhar sozinho. Mas é muito bacana, a gente tem pacientes que depois fizeram até cirurgias reparadoras, né? E eles incorporaram hábitos mesmo, novos hábitos. Gente, internet ele é um campo fértil para um monte de gente falar o que quer, né? Mas a gente tem anos já de experiência com balão, né? Como a gente falou, uma ferramenta, a gente volta a dizer, né? Não é uma bala de prata, mas é uma ferramenta que usada de forma adequada, muito interessante, né? Esses dias eu vi mais um comentário numa publicação minha lá, o balão depois você tirou, aí ganha o dobro, aquela pessoa criticando o processo, né? Então a gente já tem estudo mostrando estatísticas sobre isso. E tem um trabalho que a gente fez na clínica anos atrás, que a gente teve o trabalho de levantar os pacientes pós 1 ano de retirada do balão, todos que a gente conseguiu fazer o levantamento. E a gente queria ver como é que esses pacientes tinham ficado de perda de peso pós 1 ano de retirada do balão. Não sei se você lembra desse levantamento que a gente fez. Tem uns aninhos que a gente fez isso. Mas o que foi interessante na hora que a gente fez essa triagem? Que os pacientes, eu não lembro a estatística, mas o corte foi nítido. Os pacientes que fizeram algum tipo de acompanhamento pós 1 ano de retirada do balão, então manteve acompanhamento adicional, manteve atividade física, ou os dois, eles mantiveram o peso da retirada do balão. E os pacientes que abandonaram o acompanhamento, não faziam nada, esses pacientes tiveram um ganho de peso. E a gente sabe que acontece, né? A mudança de hábito, ela é um processo. E enquanto você está com o balão, de certa forma, você tem uma super ajuda ali. Tirou, manutenção dos hábitos que você conquistou. E aí você vai ter mudanças ao longo da sua vida. Você pode mudar de emprego, você pode mudar de cidade, você pode, enfim... É muito comum um homem brasileiro começar a ganhar peso a partir dos 25 anos, que ele já se formou, terminou os estudos, começa a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, casa, né? O pessoal fala muito do casamento. Então, a vida vai mudando. E você tem esses momentos de que, às vezes, vai proporcionar a facilidade de recuperar o peso. Mas se manter atento, buscar ajuda, esse é o monitoramento. Né? É que a gente fala, né? O problema com o peso é uma doença crônica, ela precisa de acompanhamento. Né? Que eu falo, até o exemplo da cirurgia, que o balão não é diferente. Né?
paciente pós-cirúrgico que a gente recomenda acompanhamento para a vida inteira não é porque ele foi operado. É porque ele tem uma doença que chama obesidade. Não precisa falar, mas tem que acompanhar. Tem que acompanhar, mas não estou acompanhando porque você foi operado. O paciente pós-balão também tem que ser acompanhado a vida inteira. Né? O paciente que usou Ozempic, que usou a tizepartida, que usou semaglutida, ele tem que ser acompanhado também, porque ele tem uma doença crônica. Parou de usar. Manter acompanhamento, vamos monitorar. O metabolismo vai mudar, o metabolismo é um hoje, daqui 5 anos vai ser outro, daqui 10 anos vai ser outro, né? Então a gente tem que manter esse... O nosso corpo sempre vai buscar o maior peso que a gente teve na vida, né? Que a gente atingiu na vida. Então é muito comum isso em mulheres, né? Nas gestações, né? Engravidam, aí tem um ganho de peso, às vezes demora para voltar ao peso lá antes da gestação. Então quanto maior tempo você se mantiver com excesso de peso e quanto mais peso você atingir, seu corpo vai tentar sempre ficar naquele maior número, né? Então a gente tem que ter essa vigilância. Uma vez que você ganhou peso, aí você conseguiu voltar para sempre, é o monitoramento. Rodrigo, para a gente entrar na nossa linha final, eu queria perguntar se você queria acrescentar alguma coisa específica do balão aí. Eu acho que, assim, ele é uma ótima ferramenta e o paciente que está disposto, né, a fazer esse tipo de usar essa ferramenta para esse controle da obesidade, ele tem que entender esse processo, que é um contínuo. É o que você falou, ele não vai pôr o balão e depois ele vai lá retirar. Ele tem toda uma história com esse balão, né? E que não vai terminar na retirada. E aí, Idris, se você puder elencar para a gente assim, o caminho do sucesso com o balão, se você puder colocar em itens ou para a gente deixar como mensagem final aí, elencar o caminho do sucesso com o balão, o que você nortearia para os pacientes aí? Falar, segue isso aqui que vai dar bom. Eu acho que primeiro procurar uma equipe séria, né, que dê esse apoio, que não só queira vender o balão, né, que ele tem que pensar assim, eu vou ter suporte, né, esse é o caminho do sucesso, eu vou ter suporte com o balão, então a prótese não é que a gente fala, né, a gente não é vendedor da prótese, né? Então vou optar pelo balão, né, então que ele tenha paciência nos primeiros dias, porque ele pode não ter sintoma nenhum, mas ele pode ter alguns sintomas de desconforto e se ele tiver, mais uma vez, um suporte, isso vai ser amenizado, né? Ele vai passar por um processo de reeducação alimentar, né? Não tem como, e muitas mudanças fisiológicas. Ele tem que começar a entender esses sinais, esses sintomas, né? Procurar entender todo esse processo de alimentação que vai ser diferente, né? A gente vai construir um como comer de novo, né? Então ele precisa estar aberto a essa mudança. Né? Não só pensar, vou lá, vou restringir, vou comer pouco, vou emagrecer. Não é isso, é uma mudança maior que o balão vai proporcionar. Aproveitar, né, esse processo da perda de peso para instituir esses novos hábitos. Se não faz exercício, colocar, porque a gente sabe que quem está com excesso de peso é desconfortável, às vezes se expor num ambiente de uma academia, enfim. Então, aproveitar que ele vai ter essa ajuda. É a hora, né, de instituir a rotina de exercício, de realmente mudar hábitos alimentares, às vezes influenciar as pessoas ao seu redor, como a gente falou do meio, né? Então, às vezes ele precisa influenciar as pessoas com quem ele convive, né? Então, procurar suporte, entender que é um processo muito mais amplo do que só a restrição, estar disposto a essas mudanças, entender que vai mudar hábito, né, para manter esse sucesso e que ele pode ser um grande influenciador do meio dele. Ele influenciando as pessoas a mudar também, né? Isso facilita muito. Você está em ambientes que torcem por você, é importante também, e depois você passa a ser o farol para as outras pessoas, né? E ficar vigilante sempre, né? Passou todo esse processo, já fez uso do balão, mudou ficar vigilante, né? É aquele paciente, às vezes, que tem uma hipertensão, precisa tomar um remedinho ele todos os dias, ele não precisa monitorar muitas vezes a pressão, e é o cardiologista, é a mesma coisa, né? Perfeito. Dri, obrigado novamente. Dri, deixa o teu contato do Instagram pra gente, @. É @adrianapassos.nutri. Vocês podem ver lá algumas dicas de alimentação, falo de cirurgia bariátrica, né, de emagrecimento, da nutrição comportamental também. A Adri tem um Instagram top lá, puder seguir lá, vai tirar... Aproveitem do Instagram dela, que é bacana pra caramba lá. E também vou convidar vocês para seguir a gente no Instagram, para curtir nossas publicações, sempre a gente está levando. E para os pacientes que estão em processo, eu convido muito para o meu canal do YouTube, onde a gente tem um conteúdo mais denso, mais pesado,
por exemplo, esse podcast aqui, esse videocast, que a gente traz informações mais robustas do que, às vezes, o conteúdo pocket que a gente tem no Instagram, né? Mas obrigado, Adri, novamente. Michel. Obrigado pela oportunidade aí de aprender mais com você aí, de compartilhar todo o seu conhecimento com todo mundo. Obrigada a você. Até o próximo, galera. Um grande abraço. Show!